Olá, vamos conversar hoje sobre uma questão que, no fundo, está por trás de quase todos os debates que a gente vê por aí. O que, afinal, é a verdade? Parece uma pergunta simples, né? Mas dependendo da resposta, os caminhos que se abrem são completamente diferentes. Vamos pensar um pouco nisso. A questão é a seguinte: será que a verdade é uma coisa que existe lá fora, objetiva, só esperando para ser encontrada, tipo um tesouro? Ou será que a verdade é algo que cada pessoa, cada grupo, vai construindo com base nas suas próprias experiências e decisões? Para ajudar a gente a entender melhor essa discussão, vamos usar uma analogia bem simples, mas que é muito boa. Pensa em 3 árbitros de beisebol. Cada um deles tem uma filosofia totalmente diferente sobre como fazer o próprio trabalho. E o jeito que eles veem o jogo, na verdade, reflete visões de mundo inteiras. Vamos começar olhando para os dois extremos, as duas posições mais famosas e que vivem em pé de guerra. De um lado, a gente tem a visão modernista, do outro, a pós-modernista. As duas tentam dar uma resposta para esse dilema da verdade, mas de jeitos que não poderiam ser mais opostos. O modernismo, que vem lá do iluminismo, acredita numa objetividade total. A ideia é que, se a gente conseguir tirar da frente as nossas emoções, os nossos preconceitos, a gente consegue ver a realidade exatamente como ela é. O conhecimento para essa visão é uma coisa fria, universal, tipo uma fórmula matemática, sabe? Um fato científico que não dá para discutir. E é exatamente assim que pensa o nosso primeiro árbitro. Ele é um modernista clássico. Para ele, a opinião pessoal não interessa. A realidade do jogo, as bolas e os strikes é um fato. E pronto. O trabalho dele é só reconhecer esse fato e anunciar. Ele se vê como uma máquina, um observador totalmente neutro. Agora, o que acontece quando essa mentalidade vai para dentro da fé? Bom, o objetivo vira provar a crença com uma lógica perfeita, como se fosse um problema de matemática. Só que o risco é enorme. A fé acaba perdendo a vida, vira só um sistema de ideias para defender, e aquela parte pessoal, de relacionamento, meio que se perde no caminho. E aí, como uma reação a tudo isso, aparece o pós-modernismo. Se o modernismo ignorava quem observa, o pós-modernismo coloca o observador no centro de tudo. Aqui, a ideia de uma verdade universal vai por água abaixo. A realidade passa a ser vista como uma criação de cada pessoa, de cada grupo. Cada um na sua bolha, criando seu próprio mundo. E essa é a cara do nosso segundo árbitro, o pós-moderno. Para ele, a realidade não existe antes da decisão dele. As bolas e os strikes só passam a existir de fato a partir do momento em que ele diz o que são. Ou seja, é a interpretação, a escolha dele que cria a realidade do jogo. O resultado disso tudo é uma baita fragmentação. Se não existe uma realidade em comum, tudo vira uma disputa de narrativas, uma questão de poder. E isso leva a um cenário onde cada grupo tem a sua verdade. E ninguém mais consegue conversar, porque não existe um chão comum para pisar. Certo. Então, será que estamos presos? Ou a gente escolhe um objetivismo frio que ignora a pessoa, ou um subjetivismo que isola todo mundo em sua própria bolha? Será que não existe um terceiro caminho? Um jeito de reconhecer que sim, existe uma realidade lá fora, mas que o nosso papel em conhecer essa realidade também importa? É aqui que entra o nosso terceiro árbitro. A frase dele é genial. Ele reconhece as duas coisas. Primeiro ele diz, existem bolas e existem strikes. Ou seja, existe uma realidade objetiva, independente dele. Mas ele completa, e eu os marco como eu os vejo. Ele sabe que a sua percepção, sua participação faz parte do processo. Ele não cria a realidade, mas também não é só um espectador passivo. Numa perspectiva teológica, essa terceira via enxerga o conhecimento como um relacionamento. E esse relacionamento não começa com a gente descobrindo Deus por conta própria. A coisa funciona ao contrário. A realidade se apresenta a nós. A iniciativa vem de fora para dentro. É como se a realidade se revelasse e a gente respondesse a essa revelação. O nome disso é conhecimento responsável. Significa que conhecer algo não é só analisar de longe, nem inventar do zero. É um engajamento, uma participação. Pensa na diferença entre um biólogo que disseca uma flor para analisar as partes dela e um jardineiro que cultiva essa mesma flor. O jardineiro precisa respeitar a natureza da planta, a terra, a água, o sol, para realmente conhecê-la e fazê-la crescer. Ele participa. E olha, essa mudança de olhar não é só uma viagem filosófica, não. Ela muda completamente o jeito de viver a fé. Tira a fé do campo das ideias abstratas e traz ela para a vida real, para o dia a dia.
Tinha um filósofo, o Lessing, que falou de um problema que ele chamou de o feio e amplo fosso. Imagina um abismo. De um lado estão as verdades universais, tipo 2 mais 2 igual a 4, que valem para sempre. Do outro lado do abismo está a bagunça da história, os eventos específicos que aconteceram num lugar e numa data. O modernismo pulou para o lado da razão, o pós-modernismo para o lado da história. Nenhum dos dois conseguiu atravessar o fosso. A abordagem bíblica, por outro lado, constrói uma ponte sobre esse abismo. Como? Ela insiste que a verdade universal se manifestou em eventos históricos de verdade. Que essa verdade não é para ser vivida de forma isolada, mas em comunidade. E o mais importante, ela não está centrada numa lista de ideias, mas numa pessoa. A escritora Dorothy Sayers resumiu isso de um jeito brilhante. O dogma é o drama. Sabe o que isso quer dizer? Que as doutrinas da fé não são um manual de regras chatas. Elas são o roteiro de uma história real, uma história épica. A fé cristã não é um sistema de filosofia, é a própria história de Deus agindo no nosso mundo. Então, para resumir a diferença, a gente pode pensar assim. Para o modernismo, o centro de tudo é a razão. Para o pós-modernismo, o centro é a escolha pessoal. Mas para a tradição clássica, o centro de todo o significado, de todo o conhecimento, é uma pessoa, Jesus. E no fim do dia, a maior prova dessa verdade nunca foi um argumento lógico perfeito. Como o antigo escritor da igreja, Tertuliano, observou, o que realmente chocava o mundo não era a inteligência dos cristãos, era o jeito que eles viviam. O que se dizia era: olha só como eles se amam. O amor dentro da comunidade era o argumento mais forte de todos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Se a verdade não é um problema para a gente resolver, nem uma tela em branco para a gente pintar o que quiser, mas sim uma grande história da qual fazemos parte, então a pergunta mais importante talvez não seja o que é a verdade, mas sim qual é o meu papel, como é o nosso papel dentro dessa história.